Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês e tirar todas as dúvidas da receita mais famosa desse canal, que é o bolo gelado de leite ninho. Se você ainda não viu, ó, é só clicar no card que tá aqui em cima, vou deixar também o link aqui na descrição. Essa receita foi super vista, só esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações até agora. Então gerou muitos comentários, muitas pessoas fizeram, muitas pessoas tiveram dúvidas na massa, no recheio. Não é uma receita difícil, mas ao mesmo tempo tem alguns cuidadinhos, algumas dicas que eu vou estar passando para vocês pontualmente, porque eu quero que todo mundo faça, porque a minha maior felicidade é quando vocês fazem a receita em casa, dá certo, fica feliz, posta no Instagram, comenta, manda mensagem, fala que fez e deu certo. Puxa, isso pra mim é a maior satisfação. E eu quero lembrar que todas as receitas publicadas aqui no canal ou no blog, elas são testadas, então as medidas elas estão corretas, elas estão certinhas. Uma dica super importante, inclusive, para que todas as receitas deem certo, principalmente quando a receita é doce, porque quando a receita é doce, ela pede medidas mais exatas. Eu sempre uso um medidor padrão, são xícaras medidas certinhas. Por que você tem que usar um medidor padrão? Porque a xícara que você tem na sua casa, a xícara de chá que você tem na sua casa é diferente da xícara de chá que eu tenho na minha casa, diferente da xícara de chá que a sua amiga tem, que a sua mãe tem, que a sua avó tem. Então, assim, uma xícara de chá de qualquer tipo pode ter muitos tamanhos diferentes e aí você vai criar muitas receitas diferentes. Eu sempre uso medidas padronizadas. Ela vem certinho, tem vários modelos, inclusive até em lojinha de R$1,99 vocês encontram. Pode ser qualquer formato, não tem diferença. Então eu sempre uso xícaras e colheres. Se você seguir a receita com passo a passo e as medidas corretinhas, vai dar certo sua receita. Ó, e tanto que já deu certo, vou colocar aqui algumas imagens para vocês verem de algumas pessoas que publicaram no Instagram o bolo gelado de leite ninho com a hashtag receitas e temperos. Então eu tô sempre comentando, curtindo, adoro ver o que vocês andam aprontando na cozinha. Bom, então vamos lá. Primeiro a gente vai começar o preparo pela massa. Então toda vez que a gente vai preparar um bolo, é importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, principalmente nesse bolo com relação aos ovos. As claras já estão separadas da gema, então eu vou adicionar na batedeira as claras e uma pitadinha de sal para ela ficar mais fofa. Aí você vai bater na batedeira, mas você vai bater com vontade até ela ficar no ponto firme. Olha qual é o ponto firme. Essa etapa é super importante, eu diria que ela é a etapa mais importante para o sucesso dessa massa, porque não tem gordura nessa massa, é uma massa à base de ovos, então é justamente as claras que vai dar essa aeração e que vai deixar o bolo fofinho, certo? Então você vai adicionar o açúcar, as gemas e a essência de baunilha. E você vai bater, bater, até ficar um creme bem fofo, ó. Ele tá no tonzinho agora mais amareladinho, mas ele tá firme. Olha o ponto, olha como a massa ela tá firme. Você vai bater sem medo porque essa é a base da nossa massa. Feito isso, você esquece a batedeira. Esquece a batedeira. Numa tigelinha você vai colocar o leite morno, adicionar o leite em pó e misturar para dissolver. Aí você vai alternar as adições. Então você vai passar pela peneira a farinha e o leite. E a farinha, eu sempre gosto de passar pela peneira, quem me acompanha aqui sabe, que passar pela peneira deixa a farinha mais leve e assim o bolo vai ficar mais leve e fofinho. Por último, você vai adicionar o fermento e vai misturar delicadamente para você não perder o ar que a gente ganhou batendo na batedeira as claras. Massa pronta. Pegue uma forma agora untada com manteiga, enfarinhada, despeja a massa. Qual a medida da forma? Você pode usar 22 por 32, 20 por 30. Você também não pode usar uma medida diferente. Se você usar uma medida maior, ó, o bolo vai ficar baixinho. Então você sempre tem que usar como base a medida que eu indico na receita. Gente, toda vez que fizer bolo, qualquer bolo, forno pré-aquecido, essa é outra dica, assim, ó, essencial para o sucesso de qualquer bolo. Forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 minutos. Esse tempo pode variar, como qualquer outra receita, porque cada forno trabalha de um jeito.
Então, essa é uma média. Pode ser que seu bolo fique pronto um pouquinho antes, pode ser que ele fique pronto um pouquinho depois. Como que você vai saber se está pronto? Dica para qualquer bolo novamente. Fazer aquele famoso teste do palito da época da vovó, lembra? Você pega o palito, fura a sua massa. Se ele sair sequinho, o bolo está pronto. O meu assou por 35 minutos e olha o resultado do bolo. Você viu como a massa tá fofinha? Olha como a massa tá fofinha. Essa massa, ela é uma massa firme, ela é uma massa mais resistente. Não é uma massa amanteigada, não é uma massa que vai desmanchar na boca nessa etapa, porque ela vai ser umedecida, né? Ela vai ganhar muita calda. Então, pra gente conseguir fazer essa receita, essa massa, ela precisa ser mais firme. Agora a gente vai deixar o bolo esfriar totalmente pra gente desenformar. Enquanto isso, você já pode preparar o recheio e a cobertura. O recheio e a cobertura, a maioria das pessoas conseguiram fazer com sucesso, mas mesmo assim eu refiz. Algumas pessoas ficaram com dúvidas e não conseguiram chegar na consistência certa do creme. Então na batedeira você vai adicionar a manteiga que está em temperatura ambiente. Você vai adicionar o leite condensado e você vai bater bem. Na sequência você adiciona o creme de leite e o leite em pó e aí você bate até chegar nessa consistência. Olha que tá cremoso, mas tá firme. Se o seu creme tiver um pouquinho mais mole, não tem problema, não se desespera, porque ele vai pro freezer ainda antes de usar. Ficou pronto o creme, então agora você vai cobrir com filme plástico e vai colocar no freezer quietinho por 30 minutos. Aí ele vai ficar na consistência, ó, perfeita. Aí vocês vão me perguntar, dá pra fazer esse creme, esse recheio sem a batedeira? Não, não vai dar. Na verdade, se você tiver uma mão e um braço bem forte assim, ó, que você conseguir ficar uns 15 minutos batendo incansavelmente, e assim, então eu indico que pro sucesso dessa receita, é importante que você use uma batedeira. A caldinha é super simples, só vai misturar o leite com leite condensado, ó. Tá pronta. Essa é a calda. E vocês viram que é bastante calda, por isso que o bolo precisa ser firme. Então agora a gente vai pegar a massa do bolo, vai cortar no meio. Aí a forma que a gente assou o bolo, coloquei um plástico só pra facilitar. Metade desse bolo você vai colocar de volta na forma. E aí você vai regar com metade da calda. Gente, é bastante calda. Vocês viram que é bastante calda, então o bolo ele vai ficar fofinho e ele vai ficar molhadinho. Aí você vai colocar 3/4 da cobertura. Você coloca como recheio. Aí você coloca a outra massa em cima, a outra metade da calda. E aí você finaliza com o restante do recheio cobertura, que é o mesmo. E aí, como é que você finaliza? Leite em pó, porque é um bolo gelado de leite em pó. Passa pela peneira, bem bonitinho e tal. Cobre com papel alumínio e geladeira por no mínimo 4 horas. Eu sempre gosto de preparar no dia anterior, porque eu acho que esse bolo fica muito mais gostoso no dia seguinte. Se você tiver sem tempo, sem problemas. 4 horas, ele tá no ponto. Passou esse tempo, meus queridos, tá pronto esse bolo! É só cortar, fatiar em quadradinho. Olha só o resultado desse bolo. Inclusive, nesse dia que eu fiz, quem me segue no Instagram, vou colocar aqui pra vocês, viu como que minha mãe comia com vontade. Com vontade, porque esse é o bolo preferido dela. Ó, e é um dos meus preferidos também. Essa receita é tudo de bom. E se vocês gostaram desse vídeo, eu passando essa receita mais explicadinha, mais detalhadinha pra vocês, também comenta aqui embaixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz com todos os comentários de vocês no vídeo. E como eu falei, minha maior alegria é ver que vocês estão fazendo a receita e alimentando a família de vocês com todo amor e carinho, que esse pra mim é o tempero principal. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não deixa de fazer esse bolo em casa, porque é demais. A gente se vê em breve com mais uma delícia. Um beijo, tchau, tchau!